se disponibilizou a vir conversar um pouquinho com vocês a respeito do papel da mídia hoje, né? É um assunto muito em voga, que gera muita polêmica, controvérsias, mas que é fundamental a gente entender um pouquinho hoje esse processo todo, né, da mídia, rede social, o papel. Então, eu acho que vai ser um momento muito produtivo e oportuno. Acho que é uma grande oportunidade que vocês estão tendo. Eu espero que vocês saibam aproveitar, tá? Agora estou falando como diretora mesmo. Saibam aproveitar, por favor, né? Tá? Conto com vocês para a gente mostrar, né, quem é o matão. Tá bom? Obrigada, viu? Felipe, você quer dar uma palavrinha? Fausto? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez ao Gustavo, Felipe, Carol, Fausto, Giovana. Muito obrigada mais uma vez. E vou passar então a palavra para o nosso palestrante. Bom dia. Bom, pessoal, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite do Estadão, da escola, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai bater um papo, acho que é o que a gente pode fazer, sobre essa questão da mídia. E não só a mídia em si, mas refletir um pouco também sobre essa questão dos discursos que a gente vê na sociedade hoje, particularmente nesse momento que a gente vive. Vocês são todos muito jovens, e a gente não pode deixar de enxergar hoje no Brasil uma situação muito esquisita. Sei lá se a palavra é essa, mas que é esquisita é. E é um momento histórico interessante, de história do presente, né? Aquela história que acontece na nossa vida. E a mídia tem um papel muito importante nisso, porque ela constrói esse negócio, ela constrói esse discurso, né? Mas antes de entrar no tema propriamente dito, deixa eu me apresentar, né? Quem que é esse caboclo aí falando aí com vocês, né? Então, primeiro, meu nome é Eduardo Correio, eu sou corintiano. Formação que eu nasci em Santo André, na região do ABC paulista, já faz muito tempo, meio século, né? E eu sou formado em jornalismo pela Metodista de São Bernardo e em História aqui pela USP. E eu também tenho, né, a carreira de gestor de comunicação e o meu mestrado, né, eu fiz o mestrado aqui na USP e o doutorado na Universidade de Brasília, que eu estava morando em Brasília até 2010. E eu trabalhei em jornal, já trabalhei em governos, né, em prefeitura, eu trabalhei muito tempo na prefeitura de Santo André. Eu fui assessor do prefeito Celso Daniel, aquele que foi assassinado em 2002. Eu era secretário de comunicação quando mataram o prefeito, uma crise danada, nada que nem essa de hoje, né, mas também foi punk na época. Depois eu fui trabalhar em Brasília, no governo do Lula, de 2005 a 2010, também várias crises. Alguém achou que eu deveria trabalhar com crise por alguma razão, então onde tem crise, ele bota aquele peão lá para resolver. Quer dizer, resolver não, né? Que ele não resolve essas coisas assim. Mas eu fiquei então esse tempo em Brasília, na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência. Voltei aqui para terminar minha formação e tal, e fui trabalhar na CEAGESP. Também teve uma crise lá, uma vez quebraram tudo, não sei se vocês lembram, eu estava lá no meio também. Não quebrando, né? Tentando fugir, na verdade. E agora eu sou professor universitário aqui da FIAN-FAAN, do Centro Universitário FIAN-FAAN, e da USCS, que é a Universidade de São Caetano, onde eu leciono teoria do jornalismo, introdução ao jornalismo, assessoria de imprensa, teoria da comunicação, essas coisas todas, né? E essa palestra, não é bem palestra, é um bate-papo mesmo, eu preparei para a Semana de Comunicação lá da Faculdade do Trabalho, para uma plateia que é de estudantes de jornalismo, mas cabe aqui também com os ajustes para a gente discutir aqui nessa manhã essa história toda. Então,
O que me chamou a atenção, né? Assim, eu trabalho nos meus estudos tal, com a questão da narrativa, a narrativa da mídia, né? Que eu posso perguntar para vocês, né, puxando um tema que todo mundo conhece, quem pode me dizer com certeza que, por exemplo, o goleiro Bruno matou aquela moça da história dele lá? Ah, professor, eu posso. Alguém pode? É difícil, né? Porque o que a gente tem são o quê? Recortes dessa... Não estou falando que o cara é bacana, tá? Não é nada, né? Vamos também guardar aqui a distância da coisa. Mas o que a gente sabe é muito o que vem retratado pela mídia, enquadrado pela imprensa, pelos meios de comunicação. É um recorte. E um recorte é como uma fotografia, como um fotógrafo. O jornalista faz a mesma coisa que um fotógrafo. Ele vai fazer uma fotografia dele aqui. Qual é o seu nome? Júlio? O Júlio. Eu vou fazer o Júlio e o caboclo aqui, amigo dele que está do lado. O Guilherme. Evidentemente, quando eu enquadro os dois, eu estou deixando todos os demais de fora, né? E eu não posso colocar como representante da turma, da palestra, só os dois, porque tem todos vocês. Então eu vou ter um recorte, olha, eles participaram, não quer dizer que os demais não estejam, né? Só que se eu for me basear apenas na foto da dupla aqui, eu vou estar tendo uma imagem, pelo menos, se ela não é errada, ela não é totalmente correta, totalmente completa, certo? Isso acontece com a imprensa também. Quer ver um outro exemplo? Aquele Coreia do Norte lá, o ditador, o presidente, sei lá que diabo é aquele senhorzinho lá no... A gente tem uma imagem dele que vem pela mídia, vem filtrado, mas é óbvio que ele não é só louco, talvez seja louco também, não sei como é que é o negócio ali. Mas o que vem pra gente é sempre o esotérico, é o maluco, o cara que quer explodir o mundo, né? Mas será que é só isso? O que mais que se pode dizer a respeito dessas coisas que vêm da mídia pra gente? E a gente consome muita mídia, né? E agora ainda mais com o celular, e tudo vem muito fácil, né? Despreende a gente, desvia a atenção, etc. Mas o que a gente... Isso é uma realidade que é difícil de... Não tem como mudar isso. Isso está dado. O que a gente tem que saber é que é desse jeito, né? Fala, então, não tomar como verdades absolutas a primeira informação que a gente recebe. Ou achar que aquele sujeito que está falando tem uma autoridade absoluta, porque quem está falando sempre defende alguma coisa, sempre defende uma ideia. Como dizia um ex-professor meu, ele falou, não tem uma narrativa ingênua. Até o silêncio manda recado, né? Então, tudo que a gente fala, a gente está querendo passar uma ideia. Na mídia é a mesma coisa. E muitas vezes, aquele recado que vem da mídia vem por interesses de outros que a gente não sabe exatamente quais estão sendo defendidos, porque não nos dizem. Então a gente tem que ter um exercício de interpretação para saber que aquilo lá funciona de determinada maneira e que aquilo lá não é uma opinião absolutamente isenta, correta, imparcial. Pode até ser, mas também não é totalmente isenta de interferências. Porque tudo na vida acaba fazendo isso, né? Tudo acaba, de uma certa maneira, impactando as coisas. Quando eu escolho enquadrar eles e não enquadrar eles numa foto, é uma opção que eu tenho. O jornalista faz a mesma coisa. A gente separa algumas coisas, tem uma piada que diz, né, que o jornalista separa o joio do trigo e publica o joio. Não é tão exagerado assim. Porque muitas vezes tem uma coisa no jornalismo que chama valor notícia. Eu usar um bonezinho não é notícia para ninguém. O Neymar bota um bonezinho, vira notícia, porque é o Neymar, não é por causa do boneco, né? Então, muitas vezes a notícia é balizada não pelo que ela tem de mais importante, mas o que ela tem de mais chamativo, de mais polêmico, né? E a gente acaba tomando, então, a parte pelo todo, né? No efeito de metonímia, digamos assim, né? Da sinédoque, né? Você toma parte pelo todo. E acontece muito disso na formação de discursos, que a gente vê pela imprensa, vê pelos telejornais, não só pelos programas de entretenimento que a gente tem na televisão, nos meios de comunicação. Tudo ali está se passando um certo recado, tudo ali está se passando uma mensagem, boas, ruins, neutras, etc. Mas sempre tem alguma coisa. Mais particularmente, eu queria que a gente falasse dessa questão do ódio, desse discurso de ódio que prolifera na sociedade, ainda mais num país como o Brasil, que sempre teve
uma fama de um país cordato, né? Que vem desde Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, etc., que é uma tese bastante questionável hoje, ainda mais quando a gente vê o que está acontecendo por aí, mas que veio tradicionalmente num viés cultural aí de anos para cá, até os dias de hoje. Nesses tempos, o que está acontecendo? A gente vê que prolifera esse discurso. E a ideia, vamos pensar então um pouco sobre isso. Da onde vem, por que as pessoas defendem e por que isso também. Porque, gente, vocês, ao contrário da minha geração, vocês estão muito mais expostos publicamente, né? Não é novidade, vocês têm acesso a uma tecnologia que coloca vocês como produtores de comunicação também. O que eu fazia, a diretora também, antes, também é colega de profissão, já fez, agora vocês podem fazer, com todos os riscos que isso também está carregando, com todos os problemas. Porque até a gente que tem uma formação, que tem uma instrução técnica, comete os nossos deslizes na mídia, que dá uma polêmica, dá processo, dá um monte de coisa. Imagina um cidadão comum que não está habituado a esse fluxo comunicativo e de repente se vê com um poder de emitir opinião. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Quanto mais opinião, melhor. O problema é que tipo de opinião que eu estou falando, né? Ontem mesmo, minha rede social, o Facebook, minha Facebook é um negócio, né? Porque tem muito jornalista, tem de tudo lá. Aluno. E ontem, e hoje ainda está repercutindo o quê? Uma senhora do Rio Grande do Sul colocou lá que a bomba que estouraram no show da... esqueci o nome dela aí. Ariana Grande. Né, o atentado e tal, devia ter sido no Nordeste, porque lá, daí, pelo menos, pegava aquele pessoal que não sabe falar direito, etc. Quer dizer, um festival de bobagens preconceituosas que com certeza a mulher lá vai ter que responder na justiça, isso porque é crime, né? Agora, por que fazer isso? Por que dar essa... Não sei o que passou na cabeça da pessoa, mas colocou lá, agora vai ter que responder. E por que isso acontece? Né? Porque não estamos também numa terra de ninguém, não dá para falar qualquer coisa para todo mundo, a qualquer hora, porque eu sou autêntico, né? Sou autêntico, eu falo mesmo. Grande Big Brother, né? Sempre tem um daqueles xarope lá que, não, eu falo a verdade, eu sou sincero, eu falo na cara. Não, você é sem educação primeiro, né? Vou falar a verdade, você maneira isso daí. Por quê? Porque o meu direito de falar vai até o outro, o que ele pode ouvir, né? O que ele deve ouvir, o que ele tem o respeito de ouvir. E com esse negócio de rede social para cá, para lá, cada dia tem uma nova, cada vez isso amplia mais o escopo dessa presença na nossa vida, esses discursos ficam fáceis. Como eu falei, ninguém tem uma narrativa, nem uma narrativa ingênua, né? A gente fala, tal, e às vezes está de cabeça quente, às vezes não pensa direito, e faz a bobagem, e depois tem que aguentar. E é muito difícil. Uma notícia lançada é que nem flecha, depois que você jogou na rede, não volta mais, né? Vai embora. Não adianta mandar o Michel Temer falar que vai proibir os memes. Os memes bom, né? Que agora tem essa moda aí, né? Para quem não gostou, mandou proibir uma página lá, não sei o que lá. Só que isso daí, hoje em dia, faz o efeito contrário, né? Você proíbe, a coisa piora, né? Porque daí todo mundo que vai começar a querer espalhar. Mas, enfim. Então, a gente tem toda essa situação. E a ideia aqui é que a gente fale um pouco disso, né? Porque, de fato, vocês vão ver o Umberto Eco, que era um pensador italiano, bastante conhecido, falecido ano passado, ele fala, olha, que as pessoas antes falavam na mesa de bar, agora falam publicamente para todo mundo. E uma coisa é você falar um comentário idiota numa mesa do bar, fica ali. Outra coisa é você falar para todo mundo e espalhar isso. Porque tem gente que compra, né? Tem gente que compra cada coisa, mas enfim. Então, por isso que eu começo citando o Brecht, né? Bertolt Brecht. Foi um dramaturgo alemão que morreu na época do nazismo, fugindo do nazismo, que ele é uma referência muito especial, muito grande nessas questões de liberdade, etc. E ele já começa, que ele tem essa frase, que a cadela do fascismo está sempre no cio. Que diabo é isso? O que esse homem está falando com essa frase? Né? Ele está falando que é assim, a questão do fascismo, que é o discurso de ódio, o discurso da intolerância, esse discurso que não vê o outro, a gente vai dar uma refletida sobre isso aqui, tá que nem aquela cachorra lá, louca para achar um cachorrinho para... A ideia é essa.
para aumentar a prole, para crescer. Por isso que está sempre esperando uma oportunidade para avançar, porque depende disso para viver. E o nosso papel é justamente levantar um alerta para se essa coisa começar a ganhar um espaço além do razoável, se é que tem algum espaço razoável para isso, né, gente? Então, a gente vê de uns tempos para cá essa discussão desse discurso intolerante, que é aquele discurso que não dá voz para o outro. Já começa o problema por aí, né? Vocês já não querem ouvir o outro, por isso que vem dessa questão, discurso intolerante, né? É aquele que não se dá o trabalho de querer ouvir a posição do outro, né? Não tem alteridade, né? Negócio de alteridade é você ouvir o outro, para tentar entender o que, que o cara... O que, que o cara está falando, né? E aí, gente, essas coisas ficaram muito evidenciadas de uns tempos para cá, ou pelo menos ganharam publicidade, né? Ganharam uma dimensão maior. Talvez alguns teóricos, alguns intelectuais falam que foi naquelas jornadas de junho de 2013, do negócio dos 20 centavos, que depois virou umas micaretas cívicas lá, que todo mundo defendia qualquer coisa lá, que ele nem sabia mais o que estava querendo ali, né? E veio no bojo disso tudo aí esse discurso, porque entrou todo mundo, entraram também o pessoal mais radical, mais defensor de posições mais extremadas, etc, etc. Por mim, gente, cada um defende o que quiser, mas que assuma as suas responsabilidades. Porque ele não pode se omitir e ficar quieto, né? Ah, não, algumas questões não se devem discutir, etc, 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 dependendo do ambiente. Eu sou acho que é absolutamente o contrário. Tem lugar que você deve mesmo discutir as coisas, né? E a gente está num desses aqui, por exemplo. E é claro, se ficarmos atentos, já tem gente que quer fazer movimentos para tolhar justamente esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né? Quando a gente vê movimentos, a escola sem partido, essas coisas todas, o que que é? É uma maneira de policiar o debate, né? Não vamos falar de determinados temas, por quê? Qual é o problema? Porque quando você fala escola sem partido, na verdade você não é sem partido, é o partido deles, o partido que não aparece, mas que existe. Mas enfim, de qualquer forma, é uma tentativa de cercear um debate. E a gente tem que se manifestar contra isso, e cada um com seus cada um, né? Mas, como eu voltava a falar, esse discurso começou a se proliferar, a aparecer nessa época, pelo menos a ganhar forma, né? Pelo menos a mostrar a cara, porque até então as pessoas tinham uma certa vergonha, né? De se mostrar preconceituosa. Agora não, parece que, né? Alguns comediantes e outras coisas, por apresentador de televisão, de repente resolveu expor o seu lado não tão, digamos, democrático. Mas aí vai. E isso, gente, se a gente simplesmente for deixando, é como falou o Brecht lá, a cadela está aí, circulando na sociedade, vai criar, vai procriar, né, vai aumentar, vai colocar sua prole para aumentar esse tipo de discurso, que é uma coisa complicada em tempos como a gente vive hoje, né? Quem acompanha a formação do que foi o período fascista na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, a ausência de liberdade, aqui mesmo no Brasil, está tendo agora esse seriado na Rede Globo, Os Dias Eram Assim, se eu não me engano, né? E também retrata um pouco esse período, tal. Ah, tudo bem, mas agora não tem militar, tal, mas tem outras formas de censura, tem outras formas de intimidação. Por exemplo, um amigo meu, que eu até politicamente eu discordo dele radicalmente, ele chama Reinaldo Azevedo, é famoso, ele fala na Jovem Pan, escreve na Folha, era da revista Veja, foi meu chefe quando eu trabalhava no jornal, e é uma pessoa que tem uma posição que vai muito diametralmente oposta ao que eu penso, mas tudo bem. Só que aconteceu ontem, foi vazada uma conversa dele com a irmã da Aécio Neves, né? Vazaram lá, alguém que faz essas investigações vazou, o que é um problema muito sério para quem é jornalista. Porque imagina a gente que conversa com um monte de autoridade entre aspas, né? Porque a autoridade hoje no Brasil, no outro dia está preso, né? Mas dá a autoridade, ó. Você sabendo que alguém está ouvindo isso, e que se você criticar, alguém vai lá e solta aquilo na imprensa, na mídia, tal, para te prejudicar. É uma situação que você perde a tua liberdade, e que também é uma forma de opressão, e que se você não grita contra agora, isso tende a crescer e vira um novo tipo de ditadura, uma ditadura, digamos, pós-moderna, né? Que não precisa da arma, mas ela intimida de outras maneiras. E que onde os aproveitadores desses discursos radicais
se infiltram também alguns movimentos estranhos que apareceram com grande impacto na internet, MBL, foi para a rua. Quem paga isso daí? De onde vem? O que defende? Etc. Precisa fazer esse debate. Eles têm o direito de existir. Mas a gente tem que saber também, ter o direito de saber quem está por trás. Porque os outros a gente sabe, pelo menos a maioria. Não é? A mídia tem que fazer esse papel também. A própria mídia tem que se revelar. Olha, quando eu falo alguma coisa, eu estou... Porque a gente precisa levar em consideração que a sociedade é cada vez mais complexa, né? As teias de relações, elas estão cada vez mais intrincadas, né? Ou estão cada vez mais misturadas. Então, a mesma Rede Globo que faz a matéria contra o Friboi, contra não, né? Mostrando o problema do Friboi lá, do seu Friboi, você tem o anúncio da propaganda da apresentadora lá, que é da Rede Globo, também falando de você comer a lasanha do Friboi, etc, etc, etc. E essas relações todas se misturam na hora de passar a notícia. O pessoal, no curso, né, curso de jornalismo é engraçado, que é você lê no livro lá, de técnico de redação, de técnica de jornalismo, porque o comercial, né, do jornal é separado da redação. Em tese, mas não é tão assim, né? O anunciante do jornal tem um peso muito grande, né? Ele determina muito do que se é discutido ou não. Então, e isso, como eu estava falando, não tem muito como... Mas a gente tem que saber que é assim, porque daí a gente já se arma. Fala, mas por que esse apresentador fala tal coisa desse jeito? Qual que é a posição dele? Quem patrocina esse programa? E aí você tira o seu caldo ali de resultado do que você ouviu. Mas você faz o seu julgamento. Que é uma coisa mais honesta, mais correta do que tentar ficar passando uma ideia e você achar que aquela ideia, o cara está lá simplesmente porque ele defende aquilo de uma maneira sem interesse, uma maneira desinteressada. Por exemplo, né, para a gente já voltar para o nosso tema aqui. Às vezes um técnico lá, um cara está falando de banco. Porque os juros, porque no seu governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que baixar juros, tem que subir juros, tem que considerar dos juros, etc, etc, etc. Tá bom. Quem é esse cara? É um especialista de mercado financeiro. Beleza. Mas para quem ele trabalha? Isso eles não falam. Ou raramente a gente sabe. Porque o cara pode estar defendendo uma posição lá que para o negócio dele é interessante. É a mesma coisa na Petrobras. Você precisa privatizar a Petrobras. Vai lá um monte de cara na Rede Globo, na SBT, lá no jornal. Que só tem roubalheira, precisa não sei o que lá. Tá bom. Mas quem é esse cara? Daí você vai ver, ele é consultor da Shell. Ele é consultor de não sei o que lá. É consultor da ExxonMobil. Então é claro que ele vai falar que essa Petrobras não presta, que não sei o que lá, que é um antro de ladrão, etc, etc. Não estou falando que não seja, a gente está vendo isso todo dia, não é? Mas tem que saber também o lado do outro lá que está falando aquela defesa que é feita, porque as coisas não são simples. Não está problema lá, acabou e fecha a Petrobras, e fecha o Banco do Brasil, e fecha não sei o que lá. Eu vi isso outro dia na Jovem Pan, por causa dessas denúncias todas de corrupção. Um cara lá, fecha o Banco do Brasil, só serve para empregar político, parente político. Gente, não é isso, o Banco do Brasil é o banco mais antigo do Brasil, mais importante. Se tem roubalheira, polícia é roubalheira, pega-se, prende as pessoas, né? Agora, ele tem um papel social que é muito importante para a economia. Por exemplo, financiamento da agricultura familiar, Banco Itaú, esses bancos grandes não fazem isso aí, porque não dá lucro. Então você tem que ser um banco que não está preocupado só com o lucro, mas que tem um papel social. A mesma coisa a Petrobras, e por aí vai. Então a gente tem, antes de fazer um julgamento, considerar essas coisas. E que eu falo que a mídia nem sempre expõe adequadamente, ou com toda a sua completude, né, com todos os lados da moeda, para a gente fazer os nossos julgamentos. E aí começam essas coisas aí dos movimentos, do discurso de ódio, etc, etc, etc. Quem tiver um domingo chuvoso como o passado, não quiser sair de casa, quiser ver um filme interessante, para a gente entender um pouco, ou refletir esse mecanismo, eu indico para vocês, para quem não assistiu, aquele filme A Onda. Vocês devem ter visto, algum professor deve ter falado, professor de história, sei lá, que ele mostra mais ou menos como que essa cadela do fascismo está no cio. É uma experiência que um professor na Alemanha fez com os alunos dele, bem interessante, que pega uma faixa etária que é exatamente a de vocês, né? Chama A Onda. E aí a gente começa a entender um pouco, é uma história verdadeira, não é um filme de ficção, né? Quer dizer, é um filme de ficção, mas baseado em fatos reais.
que é muito interessante. Tem os Netflix da vida aí, não é difícil de achar. Mas enfim. Então, seguindo. Esse discurso de intolerância que começa a permear vários setores da nossa sociedade, que vem muito carregado pelos meios de comunicação e tal, mostra o quê? Essa questão da intolerância. E aí precisa ver o que é intolerância. Tolerância, gente, é intransigência com relação a opiniões, atitudes, crenças, modos de ser que reprovamos ou julgamos falsos, né? É o comportamento daquele que reprime por meio de coação ou de força das ideias que desaprova. Ou seja, em última instância, é aquele cara que sequer dá o direito do outro falar. Quando a gente vê algumas manifestações da sociedade, agora está meio fora de moda. Mas há um tempo, 1 ano, 2 anos atrás, estava na moda bater panela, né? Ia falar alguém lá, Dilma, o Lula, ou sei lá quem, da panela. Isso, simbolicamente, você... O que é? Olha, eu não quero nem ouvir essa pessoa. Cala a boca, né? Isso vale para os dois lados, tá, gente? Vale para a esquerda, vale para a direita, porque o presidente, nem sei como chama, esse tá aí, né? Ele também tem, o pessoal vai apitar, né? É aquela coisa, olha, o que você não me interessa, não quero falar. É essa foto aqui, como elas se representam, né? E a gente está numa sociedade polarizada, e a gente pode estender isso não é só no Brasil, não. A gente vê isso nos Estados Unidos, vê isso na Europa. Sei lá que cargas históricas que movimentam essa vida nossa, que de fluxos e de tempos em tempos a gente convive com esse tipo de realidade. Mas é isso, já se disse também que a história tinha acabado. Um teórico americano chamado Francis Fukuyama falou, o fim da história, o capitalismo vai dominar, a vida vai ser assim mesmo e a gente vai vivendo desse jeito. Esqueceu ele que a história é dinâmica, a história é cíclica e já mudou, né? Então, tanto é que ele virou uma referência negativa, né? Sempre que alguém quer criticar a rota dos acontecimentos, olha, a história não acabou nada, que nem falaram e tal. Porque é isso, ela é cíclica. Você tem um movimento que domina algumas ideias, depois essas outras ideias caem em desuso, entram outras, etc. E no mundo que a gente vive hoje tem essa daí. Esses discursos começam a aflorar, né? Agora a sociedade também reage, graças a Deus, né? Ainda bem. As pessoas acabam, inclusive pela mídia, né? Passou um pouco tarde, mas eu assisti um pedaço do programa do Pedro Bial, de entrevista que ele fez ontem, bem interessante. Foi a Carol Conca, mas não sei quem lá, né? O pessoal falar das suas questões ali, referentes a gênero, raça, etc. É um espaço, né? Mas enfim, e aí você tem, com esse discurso de intolerância, o discurso do ódio, né? Que é o quê? Motivado por medo, raiva, injúria. Então você junta duas coisas, a intolerância e o medo, né? Esse medo que causa o ódio, né? Que vê como uma ameaça, que vê como diferente o outro, uma ameaça à minha integridade, né? É isso que embasa mais ou menos esse tipo de discurso, que vai se formando. Então ele ataca o quê? Ele elege alguns inimigos, geralmente abstrações que você não individualiza, e vai lá, questões de gênero, né? A dominação com relação às mulheres, por exemplo, aos LGBT, etc, etc, etc. Raça, nacionalidade, a gente vê isso agora com os imigrantes. O pessoal, esses imigrantes vêm roubar o trabalho nosso aqui, não sei o que, nem mandar tudo. Gente, o cara tá lascado. O cara não vai roubar emprego de ninguém ali, ninguém vai deixar de cara vender a roupa dele na 25 de março lá, vai se virar, ou vai fazer outra coisa. Mas com certeza não é o haitiano, o angolano, ou sei lá quem, que vê que é o problema do Brasil. Muito pelo contrário. Até 5 anos atrás, o Brasil estava vivendo uma fase de prosperidade econômica, estava no pleno emprego, ninguém falava disso. Por que temos que tomar cuidado com isso? Porque é um discurso muito semelhante ao de Hitler na Alemanha, sem exagerar. Né? Elenca lá os boicotes judeus ali, ó, todo o nosso problema é com esses caras, então acaba com os caras, acaba com o problema. É o discurso simplista que é muito sedutor, que eu estava falando para vocês. As coisas são muito complexas, gente. Não dá para... tem uma frase que eu acho interessante,
que fala assim: não tem solução fácil para problema difícil. E toda a solução fácil para o problema difícil geralmente é errada. E é mesmo. Quer um exemplo? Pena de morte. Você pode defender ou não a pena de morte, mas não coloque a pena de morte como solução para o problema de criminalidade. Por quê? Porque o cara que vive na criminalidade, o bandido, ele não vai deixar de ser bandido porque vai ter pena de morte ou não. Ele já convive com a questão da morte no dia a dia dele. Na periferia, na cadeia, ou sei lá onde ele esteja. Não vai ser falar, agora você vai morrer, o Estado vai te matar, vai para a cadeira elétrica e vai parar o negócio. Ele, se eu não morrer pelo Estado, eu vou morrer pelo traficante rival, eu vou morrer na mão da polícia, eu vou morrer... Não é argumento esse. O discurso da pena de morte pode sensibilizar a gente. Opa, agora não vou matar mais ninguém, porque eu vou matar também. Não é, né? Mas o cara que já está na criminalidade, isso é um discurso... Agora, é um discurso que é fácil de fazer. É um discurso que aparentemente dá resultado. Por que já não fizeram isso? Não fizeram isso porque não funciona. Se fosse assim, os Estados Unidos já não teria mais criminalidade. Porque lá a pena de morte em alguns estados é legalizada, né? E justamente onde acontece mais crimes é onde tem o negócio. Enfim. Então, esses discursos, gente, contra esses, acabam tendo o quê? Como eu falei no início dessa conversa, a nossa relação é muito feita pela mídia, né? Tem essa interface pela mídia. Então, os discursos são filtrados nessa direção. Ou são filtrados por esses meios de comunicação, melhor dizendo, né? E aí, gente, o que faz o meio de comunicação no discurso? O meio de comunicação, ele configura a mensagem. Quer entender como? Aquele filtro que passa pela mídia, pela televisão, ele altera a mensagem. E esses discursos todos acabam sendo calibrados por essa filtragem. E é o que a gente recebe. E se a gente está armado contra isso, a gente tem uma posição. Aquele educador famoso que agora virou meio que alvo de algumas críticas, o Paulo Freire, ele fala que a educação é libertadora. E aí eu pergunto para vocês, gente, por que a educação é libertadora? A educação liberta. Tem? Alguém se arrisca? Por quê? Por quê? Porque ela nos libera de certas armadilhas, que a gente recebe da sociedade no dia a dia. Essa carga informativa que a gente vê nos meios de comunicação, que a gente depende para viver, porque a gente também depende disso, mas a gente tem que ter o quê? Esse pensamento crítico que vem de uma educação que nos dê instrumentos para avaliar essas coisas. Para você não ir fazer um protesto porque uma emissora de televisão mandou, porque um jornalista falou que tem que ser assim, ou porque um político falou. Você vai considerar aquilo, mas vai considerar aquilo por a sua ótica também. Por isso que a gente está aqui discutindo. Por isso que vocês estudam. Por isso que a gente estuda também. Para ter um pensamento crítico e libertador. Por quê, gente? No dia a dia, pensem um pouco na carga de mensagens que a gente recebe, por exemplo, com apelos ao consumo. Quantas calças jeans a gente precisa para viver? Gente, vamos combinar, 2 ou 3, ninguém vai estar pelado por aí, certo? 4. Mas a gente quer ter 10, não é verdade? Porque tem que ser uma que combina com o tênis, outra que combina com o Kegs, e outra que não sei o que lá, outra porque é pra ir pra balada, outra porque eu vou fazer sucesso, e não sei o que lá. Beleza que seja assim, não tem problema. A questão é que eu preciso saber que é assim, que tem alguma coisa por trás disso. E alguém está falando que eu tenho que comprar esses trecos desse jeito, né? E aí o cara compra ou não. Agora, se ele não tem instrumentos para fazer essa avaliação, ele fica refém
Aí o cara vai ficar deprimido porque não tem 10 calças, porque não tem 3 tênis, porque não consegue comprar 500 reais lá para pagar numa bicicleta. Bicicleta é 10 mil, né? Oi? Beleza? Tudo bem, gente? Alguma questão? Se alguém quiser falar alguma coisa também, tá liberex, tá? E como eu estava falando, então, a mídia configura esse discurso todo que a gente recebe. E muitas vezes a gente fica desarmado com isso. Porque a gente está relaxando, a gente está curtindo nosso Netflix, o nosso Faustão, ou sei lá que diabo que é, e não percebe essa influência toda. No campo do consumo, a sociedade funciona desse jeito, tal, a gente compra ou não compra. Agora, quando o discurso ele vai para o campo da política, e ainda no campo da política radical, daí a gente precisa pensar um pouco no que está acontecendo. E é como eu falei aqui do Humberto Eco, esse tiozinho aí que ele estava falando. As redes sociais deram direito à palavra para legiões de imbecis que antes só falavam nos bares, após um copo de vinho, e não causavam mal nenhum à coletividade. Hoje, gente, o cara fala numa rede social, aí ele tem lá sei lá quantos mil seguidores, aquilo ganha uma amplificação que cresce. É a cadela no cio, dependendo de como o discurso é feito. Certo? Aí, pessoal, né? Já vamos. Não tem. Enfim. Então, pessoal, como eu estava falando, voltando aqui para a vaca fria, a mídia, né, a narrativa colocada pelos meios de comunicação tem um papel muito importante no julgamento que a gente faz das coisas. E a gente, voltando, né, sendo repetitivo e chato, a gente tem que considerar isso. Considerar que o que a gente pensa vem muito também de influência dos meios de comunicação que são filtrados. E a partir dessa narrativa, então você vê, hoje a gente fala, o cara lá é coxinha, o cara lá é petralha, de onde vem isso? Vem da mídia. E a gente alimenta isso e, de certa maneira, reforça estereótipos, reforça preconceitos, né? Que a gente vai vendo no nosso dia a dia, e às vezes de maneira muito sem perceber. E aí, povo, como que esse discurso intolerante, ele ganha espaço? Onde ele se sedimenta? Como eu falei, ele elege inimigos, elege o outro, né? E aí, desse caráter abstrato, é o imigrante, é a corrupção, é o homossexualismo. A gente está falando, o combate à corrupção hoje no Brasil, né? O que é uma bandeira absolutamente legítima e válida. Só que ela é uma luta também em glória. A gente não pode só considerar, pelo menos é o que eu acho, a questão do combate à corrupção para fazer avaliação. Imagina nessa política que a gente vê aí, todo dia vai um preso, né? Você vai julgar só pela corrupção, não sobra nada, né? Então como que a gente vai? Fica no mato sem cachorro. Mas considera não apenas essa questão, que é fundamental e importante, mas a gente vê que está em todo lugar, né? Agora você coloca lá aquela coisa, fulano e tal, corrupto, não sei o que lá, e só trata disso, como acaba, o problema do Brasil é a corrupção, do Brasil e do mundo. Talvez a gente aqui exagere, acho que até exagera mesmo, né? Porque a gente está vendo cada coisa, que eu nunca vi tanto dinheiro para lá e para cá, e como que eles administram essa coisa toda. Então, na hora que uma hora a casa cai, que nem o House of Cards lá, o castelo de cartas cai, não sobra para ninguém, porque o sistema está contaminado, o sistema está apodrecido, né? O sistema banca o que os caras vão votar. Olha aí que eles estão discutindo agora, aposentadoria, reforma trabalhista, estão se matando lá para votar esse negócio com uma pressa. Por que a pressa, pergunto eu, o pobre Eduardo Correia aqui, que achou que ia se aposentar não há muito tempo, agora sabe lá Deus, né? Por gente lá que eu nem reconheço como tendo o direito de fazer isso. Então, correndo. Ontem se estapearam lá no Congresso, no Senado, sei lá. Eu pergunto, por que essa pressa? Aí cada um que tire a resposta de onde quer, né? Enfim, então esses discursos, voltando mais uma vez,
elege esses inimigos abstratos, coloca algumas questões, coloca a política num lugar da demonização, sendo que política não é só partido político, né? Não é só o Maluf, não é só a Dilma, o Lula, o Alckmin, o Dória, não sei o que lá. Política é uma coisa muito maior. O que a gente está fazendo aqui é política, é uma discussão política. Isso é cidadania, e é tal, ele está sabendo. Só que demonizar toda a política, ou todos os partidos, acaba entrando, olha, nenhum serve, mas peraí, quem ocupa esse lugar? É o meu. Qual que é o seu? Não, eu não tenho partido. Mas está fazendo política. Como que você está resolvendo isso? Chega numa situação dessa, que é a negação daquilo que o cara faz. E aí faz do jeito que quer fazer, né? Ah, não, eu não sou um político. Peraí, meu amigo, você está fazendo política, então você é político, queira ou não, gosta ou não. Não tem um outro nome para isso. A questão é, faça direito, faça melhor, ou faça em respeito a quem te elegeu, né? Porque tem eleição, né? Eleição é para o cara estar lá fazer o que a gente espera dele. Se você não tem isso, o cara faz o que quer e a gente está vendo que eles fazem mesmo. E faz bonito, né? E faz com pressa, né? E faz com vontade. Então tem essa questão, desqualifica o partido político, achando que tudo é a mesma porcaria. Na verdade, com o sistema apodrecido, quase é isso mesmo. Intransigência é aquela coisa, bate panela, não quero nem te ouvir, você escala toda a boca, aí quem fala que sou eu, e chega. Esse era o discurso do cala a boca, já morreu lá, dos militares, dos generais, né? Cala a boca, quem manda sou eu. Tem um político aí que aparece aí, que o pessoal fala de mito, não sei o que lá, que é muito isso, né? Cala a boca, eu falo, blá, 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 e aí vai. Cada um com seus ídolos, né? A questão do nacionalismo, que é outra coisa, que o cara fala, olha, eu sou pelo Brasil. Eu também sou. Também tenho camisa do Brasil, também torço pro Brasil, também me ferro com 7-1. Agora temos Tite lá, o nosso comandante, graças a Deus, né, que vai botar ordem na casa, etc. Mas o fato de eu não coadunar com aquela coisa não quer dizer que eu seja não patriota, que eu não gosto do país, etc, etc, etc. E quem que é aquela pessoa para falar que é mais brasileiro ou não do que a gente aqui? Eu luto pelo meu país. Ah, tá bom, eu também. Só que eu luto por aqui, você luta por ali e vamos seguir a vida. Não é? A sua luta não desqualifica a outra. E você não tem o direito de se arrogar, falar em nome de um país inteiro. Você defende um lado da moeda, defende o outro, vamos discutir, vamos debater, etc. Agora, o discurso do outro lado não quer saber disso. Caráter massivo, né? Esses discursos, se vocês forem ver lá a questão do meio do século passado, na Alemanha, na Itália, com o rádio, como os líderes nazistas usavam o rádio, Hitler, Mussolini, Franco, né? Essas coisas todas. Esse discurso, para ganhar espaço, ele tem que ser massificado. E as redes sociais deram um impulso para isso. Não é à toa que esses caras têm seguidor pra caramba. E tem mesmo, é um discurso que acontece por meio que não tão transparente na mídia, outros casos mais transparentes, mas ele começa a se espalhar em uma quantidade, uma dimensão que é sim preocupante, né? Porque ele carrega essas questões que a gente está discutindo aqui, da intolerância, etc., de ridicularizar o outro e por aí vai. E aí então tem esse caráter de atingir a massa e uma propaganda massiva, que para ser propaganda depende dos meios de comunicação. Veja bem, né? A gente não está falando aqui que meio de comunicação é fascista ou não, mas que tem dentro dos meios de comunicação alguns aspectos, alguns setores que fazem esse discurso, né? Financiam os propagadores desse discurso. Tem o outro lado também, né? E a gente tem que ter a democracia para optar o que eu quero ouvir, o que eu quero consumir enquanto consumidor de comunicação. Então essa é uma questão importante. E aí a gente vê, né? Olha aí como que ele aparece, aquele inimigo comum, que não tem cara, que serve para qualquer coisa. Ah, sou contra a corrupção, ah, tá bom. Curiosamente, ou não, o cara que mais fala que é contra a corrupção acabou sendo preso aí esses dias e tal, né? O cara que mais vai para a televisão político, né? Que é contra, daqui a pouco o cara vai lá, aparece a Polícia Federal, aquele japonês lá, vamos pra cadeia aqui, meu amigo, dá uma escuta, não sei o que lá, não sei o que. Também é uma forma, eu pelo menos, gente, não sei você, eu desconfio quem é muito anti-gay, quem é muito anti-corrupção, quem é muito anti não sei o que lá, quem é muito anti-Corinthians. Eu acho que o cara quando é muito anti assim, e fala e fica muito nervoso, é porque no fim ele ama aquilo.
só não tem coragem de assumir. Então o cara que é muito anti-gay lá, que não dá coisa que o cara está se controlando, né? Para se chegar perto o cara achar que vai virar gay, pô, como é que funciona isso, né? A mesma coisa o cara que fala de corrupção, a impressão, tudo corrupto, a impressão que o cara, olha, só condena porque não está lá participando da palhaçada, né? Para ser tão radical, tão assim, porque a gente vê na televisão, é todo dia isso. O cara que mais gritava lá contra tal, é o cara que está mais envolvido. Como que funciona esse negócio, né? O cara que mais mete o pau no Corinthians lá, mas também não deixa de ver o jogo, não deixa de falar o mal, porque, né, tem uma relação aí de amor e ódio. Mas enfim, então é a corrupção, é a questão do imigrante, do muçulmano, né? A gente cria estereótipos, a mídia cria estereótipos e preconceitos que são complicados de você trabalhar com isso. Ou pelo menos tem que lidar com isso, não é? Quem é muçulmano e não associa hoje a imagem do muçulmano ao terrorismo? E vamos combinar, né, gente? Vamos combinar. Aquilo lá é a minoria muçulmana radical que sai explodindo tudo por aí. Mas não é o povo islâmico. Muito pelo contrário, se você for ler o Alcorão lá, não sei lá, tem uma mensagem de paz que é igual na Bíblia Católica, no Evangelho Protestante, e por aí vai. Agora, se tem maluco que sai aí guerreando e tal, só que, conforme você noticia isso, você estigmatiza todo um povo, toda uma cultura. E isso acontece. Então é o imigrante, é questão de política, comunismo, capitalismo, tal. É um determinado político, é a questão do feminismo, né? Você quer desqualificar a disputa de gênero, a discussão de gênero, a questão lá do feminismo, lá, mimimi. Mimimi, gente, mimimi. Tá se vitimizando, é claro que tá. O cara é vítima. Não é que ele está se vitimizando, ele foi vítima de uma situação. E isso precisa ser discutido, isso precisa ser debatido na sociedade, né? Não é mimimi, não é feminazi, não é feminazi. Ela está defendendo o que ela acha que está certo lá e você não tem que desqualificar de antemão isso. Porque a gente sabe que a sociedade é machista, no final é machista. Eu fui criado num ambiente absolutamente machista. É uma luta, gente, pra gente todo dia combater isso, porque está introjetado na nossa e a gente às vezes nem percebe, né? Agora, se eu tenho consciência, fica mais fácil de eu não cometer esse tipo de ato ou de procedimento, né? Porque é um debate legítimo esse todo aí do feminismo, porque é verdade, os dados estão aí, né? A mulher ganha menos que o homem, trabalha mais, tem uma dominação patriarcal ali que vem de muito tempo. Vamos discutir. Se quer continuar desse jeito, continua. Se quer mudar, muda, tal. Mas o que importa é que tem o debate, né? O que não pode é esse discurso intolerante que já tenta cercear de antemão o debate que vem dos vários setores da sociedade. Então é isso que eu estou falando. São sempre discursos bloqueadores da iniciativa de discutir. E por que não discutir? Então você tem essa coisa do apartidarismo. O povo unido não precisa de partido. Tá bom, gente, quem vai governar? A questão não é ter partido ou não, mas é ter partido decente. É como ter um sistema político que nos representa minimamente decente, né? Porque não acaba com política, o que vai fazer? Como vai fazer? Esse negócio, o Brasil vai governar nós, o país vai governar, o povo vai... Tá, mas o povo precisa ter canais de representação. E o que a gente tem numa democracia é partido político. Se alguém inventar uma outra fórmula lá, vamos ver se é melhor, por enquanto é o que tem. Então não acaba com ela. Senão a gente chega no impasse que ele está vivendo esse país hoje, né, gente? Quiseram tirar a tia Dilma lá? Beleza. Só que esqueceram e depois. Agora não dá para ficar com esse que está aí. E quem vai votar? Vocês podem mandar lá a inscrição para Brasília e falar, eu me candidato. Porque a bagunça ficou... Se cai Michel Temer, quem entra no lugar desse cara? Quem que está autorizado a escolher o cara que vai... mas na Constituição... Gente, a coisa está tão bagunçada que se seguir a Constituição, nenhum pode. Porque esse não pode ficar daquilo, aquele não pode ficar daquela, aquele vai... E aí, vai ser o Tiririca? Tá pintando o cara, o Levi Fidelis, né, com o Aerotrem, sei lá.
Porque se quebrou meio que aquele problema de você mudar a regra do jogo com a partida em andamento. Você não muda. Espera acabar o jogo e troca se não tá bom. Mas muda assim, dá esse perereco que a gente viu. E vamos combinar, né, gente? A mídia teve um papel importante em estimulando essas coisas. Vamos pra rua! Bota a camisa do Brasil! Vamos pros patos! E vai lá, e tira Dilma! E fora Lula, e fora sei lá, e melhorou. E olha que dá, não é assim, eu acho, né? Pelo menos é a minha opinião. A questão da intransigência, né? Não é à toa que o pessoal do Anônimos, nós vemos, nós julgamos. Eles, né? Ninguém sabe quem é, mas eles julgam. Precisa tomar cuidado com esse negócio que aparece também, que a gente não sabe de onde vem, quem faz, quem está por trás, porque o discurso é muito sedutor. Quem não se identifica com essa máscara aí do cara que quer revoltando contra tudo, contra todos, aquela coisa? Tem um apelo, né? Tem uma sedução, essas coisas todas. E a gente entra nessa onda, que é muito fácil, né? Essa questão do partido que eu já falei, não deixa que o partido não sei o que lá. Olha os temas. Beleza? Olha então, pessoal, como esses temas eles estão todos permeados. A questão religiosa, a questão política, a questão ali partidária também. A gente viu tudo isso aí naquelas manifestações lá que viraram a casa da mãe Joana. Aí aparecem os oportunistas, os malucos, os caras que resolvem entrar, querem militar no poder. Gente, por quê? Né? Por que o cara quer isso? Né? O que ele ganha com isso? Sabendo quem viveu aquele período da ditadura militar, que não é exatamente um período glorioso da história do Brasil. Mas vai lá o louco lá e quer a faixa e defende a causa. Ah, porque outro dia no WhatsApp meu tio mandou uma mensagem lá falando que não tinha corrupção no governo militar. Não é que não tinha, gente, é que a gente não sabia, porque tinha censura. Então não podia denunciar. Mas com certeza tinha, porque tem em todo lugar. A gente tem que combater, não estou fazendo aqui uma ode à corrupção, muito pelo contrário. Né? A corrupção se combate. Mas não se usa como um termo para resolver qualquer problema. Não é uma desculpa que serve para tudo, esse negócio. Né? Então, não dá para ser só por isso. E aí resolve que tudo é questão de corrupção no Brasil. E a mídia tem uma parte disso porque estimula esse tipo de discurso. Né? Então você vai, o cara é corrupto, tal, não sei o que lá, tal, não presta para governar. De fato, o corrupto não presta para governar. O que não quer dizer que um cara não corrupto seja um bom governante. A honestidade e capacidade de gestão não são a mesma coisa. Por isso que eu estou falando, é tudo muito mais complexo do que aparece, do que aparenta. Não é? Então tem essa questão dos militares que vem com esse discurso de ódio, que vem com esse discurso de intolerância por trás. Essa questão do nacionalismo, o cara se esconde atrás da bandeira para defender as suas posições mais radicais. É aquele discurso da metonímia, eu sou o Brasil, meu pai não é vermelho. Não vai ser mesmo, não se preocupa com isso, meu amigo. Né? Mas se arvora a falar em nome de um país, mas que defende, na verdade, não a totalidade, mas uma parte de país. Um setor daquele país. E aí aparece, né, esse cientista social já falecido, há pouco tempo também, esse velhinho simpático, que é bem interessante, o Norberto Bobbio, que ele tem essa frase que faz a gente, merece uma reflexão. Que ele fala o seguinte, o fascista fala o tempo todo em corrupção. E fez isso na Itália em 92, na Alemanha em 33 e no Brasil em 64. Ele acusa, ele insulta, ele agride, como se fosse puro e honesto. Mas o fascista é apenas um criminoso comum ou um sociopata, que faz carreira na política. No poder, essa direita não hesita em torturar, estuprar e roubar sua carteira, sua liberdade e seus direitos. Mais do que a corrupção, o fascista pratica a maldade. E aí eu faço um adendo, gente, que também tem fascismo de direita e de esquerda. Não vamos ser também, né, maniqueísta, aqui apontar não tudo que a gente vê, que os defeitos eles são de todos os lados.
E aí a gente tem que avaliar isso. Mas as coisas funcionam dessa maneira, né? Então a gente, é mais um alerta para tentar tomar cuidado. Por quê? Porque o discurso que eu falo é sedutor. Aquele discurso que não permite voz ao outro. Ou aquele discurso que apresenta a solução fácil. Ah, estamos com problema de desemprego. É fácil. Constrói um muro. Constrói um muro. Você para lá, o México, os Estados Unidos, lá vai resolver. E aquele muro lá não vai acertar nada. Aquele muro vai resolver aquele problema dos caras lá. Mas o que? É a solução mais simples do povo entender. A mais fácil de fazer. E se vai dar resultado ou não, depois a gente vê. Mas nisso o cara ganha a eleição, o cara vai fazendo as coisas dele lá, etc, etc e etc. Não é? Não tem, como volto a dizer, não tem solução fácil para problema difícil. E esse discurso intolerante, de ódio, etc, etc, tende a levar a discussão para esse campo, porque ele seduz mais. Em resumo, é isso. E aí, gente, prestar atenção em como que a gente recebe as coisas da mídia, porque a mídia é o filtro que faz isso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, povo, eu agradeço aqui, qualquer coisa a gente pode abrir para discussão e tal. E a ideia foi a gente mais botar minhoca na cabeça de vocês do que propriamente esclarecer alguma coisa. Obrigado.